Olá, nós somos alunos do Centro Universitário no La Salle RJ, no curso de Arquitetura e Urbanismo, com a disciplina Teoria e História do Urbanismo, com o professor Diego Ramos, no primeiro semestre de 2020. Eu sou Giovana Gonçalves. Eu sou Patrick Henriques. E trabalharemos com o livro História da Cidade, por Leonardo Benévolo. O tema tratado nesse podcast é o capítulo 13, A Cidade Pós-Liberal. A cidade pós-liberal. Após a Revolução de 1848, movimentos esquerdistas tentam assumir o poder e são derrotados. Assim, a burguesia estabelece um novo modelo de cidade, que tem sucesso imediato e duradouro. Permite reorganizar as grandes cidades europeias antes de todas as outras, e ainda influencia de maneira determinante a organização das cidades em que vivemos hoje. A administração passa a gerenciar e zelar por alguns espaços da cidade, como a rede de percursos, ruas, praças, estradas, rede de serviços, arquedutos e esgotos, gás, eletricidade, telefone. Coloca algumas alternativas particulares, como de escolas, hospitais e até de jardins. Na nossa primeira imagem, temos uma gravura das obras de construção do esgoto de Londres, em 1845, onde você vê ali aquele esgoto enorme e várias madeiras e tijolos nessa obra do esgoto. Na imagem 2, temos um corte das margens do rio Tamsa, construído em Londres em 1848 a 1865, onde mostra ali o nível da água, o nível da rua, e onde ficam as manilhas, dos esgotos em nível inferior. Na imagem 3, temos a construção das estradas de ferro subterrâneas, ali no mesmo lugar. Os donos de propriedades urbanizáveis continuam com seus lucros das propriedades, e a administração apenas regulamenta as dimensões dos edifícios, que utilizam o máximo dos limites dos terrenos. Na nossa quarta imagem, temos uma amostra dos bairros periféricos construídos conforme o regulamento de 1875. Então, todas as casas eram padronizadas, eram muito parecidas, todas praticamente iguais, no caso. Na imagem 5, temos os bairros periféricos construídos também pelo regulamento de 1875, que é tudo muito padronizado, as casinhas muito pequenininhas, mas sempre aproveitando o máximo do terreno possível. Para reajustar os desenhos das cidades, a administração ajustou os limites das construções dos espaços públicos, como os alinhamentos na rua, formando a rua corredor, com o uso da parte inferior dos edifícios para o comércio e o tráfego de pedestres, e na parte superior voltada para as residências, o que gerou falta de luz, falta de ar e muitos ruídos, por causa da movimentação na parte inferior. E os recursos permitidos para a área residencial dos bairros mais ricos, permitindo que as casas mais isoladas ou para as classes modestas, quando os edifícios mais altos para ajudar o alinhamento das ruas. Na imagem 6, temos o primeiro gênero da construção, a casa no alinhamento da rua, e podemos observar que a parte de baixo é para comércio e as partes superiores para moradia. E as partes sempre muito e as casas sempre muito construídas rente à rua, Na imagem 7, temos o segundo gênero, que são as residências isoladas, maiores também, porque são para as pessoas mais abastadas. E elas são maiores e mais isoladas para se distanciar dos centros urbanos, E a imagem 8, temos alguns modelos de construções mais ricas, no caso, que são as construções mais isoladas, alguns modelos de casas. Com a organização das periferias, o custo das moradias cresce e as construções muito grandes não combinam mais com o cenário. Então, as indústrias, armazéns e bairros operários vão para os subúrbios, que é uma mistura da cidade com o campo. E à medida que a cidade cresce, esses subúrbios se tornam mais afastados. Alguns problemas da cidade pós-liberal ainda continuam ou se intensificam com o adensamento e congestionamento nos centros.
Os parques que foram construídos para dar respiro e trazer o campo para a cidade e as vilas operárias construídas com dinheiro público ainda não são suficientes para solucionar os problemas. A imagem 9, temos ali as moradias, né, mais afastadas um pouquinho, e ao fundo temos as indústrias. Então, assim, são moradias mais no campo, né, mas bem próximo das indústrias. A cidade está sempre se reconstruindo, mas mantiveram na cidade moderna os edifícios mais antigos, como igrejas, praças, palácios, que são os modelos dos estilos para as novas construções, de modo que esses se tornam museus a céu aberto, tentando minimizar a feiura do desequilíbrio da cidade. Então, na imagem 10 tem a planta da Vila Operária de 1851, e se você observar bem, tem alguns monumentos espalhados por ela, de forma para melhorar a beleza da cidade, né? Paris se torna o novo modelo de uma gestão pós-liberal no Segundo Império, de 1854 a 1870, com o prefeito Haussmann. Graças à lei sanitária de 1850 e à lei de desapropriação, que permitiram realizar um programa de mudanças urbanísticas significativas, que são elas: um novo traçado urbano. Haussmann abre-se 95 quilômetros de ruas que cortam a cidade medieval e se alonga até a periferia. Na nossa imagem 11 vemos uma caricatura do Haussmann com uma pá de pedreiro, né, alegando que ele é o artista demolidor. Na nossa imagem 12 temos uma planta de Paris em 1853, antes dos trabalhos de Haussmann. Na nossa imagem 3 temos uma vista aérea de Paris, gravada por ocasião da Exposição Universal que houve em 1889, ao centro, do lado de Champs-Élysées e o Louvre. Na nossa imagem 14 temos outra vista aérea de Paris em 1889, né? De lado, a Avenue des Champs-Élysées, desde a Place de la Concorde até o Arco do Triunfo, né? Que mostra ela aí, parece muito mais bem acabada, né? Entre o que eu falei lá em cima, novos serviços primários, arquedutos, esgotos, instalações de iluminação e gases, rede de transportes públicos, novos serviços secundários, como escolas, hospitais, colégios, quartéis, prisões e parques públicos. Tivemos também núcleos periféricos que são abolidos, e a cidade se estende e é dividida em 20 distritos. A nossa imagem 15 mostra essa nova divisão de Paris, né, em 20 distritos. E em preto, o antigo cinturão alfandegário do século XVIII mostra toda a divisão, né. Haussmann queria que a cidade tivesse elementos tradicionais urbanísticos, como a regularidade, né, edifícios monumentais, mas com um novo traçado da cidade. Tinha uma uniformidade das fachadas e praças. A paisagem passa a ser genérica. Então ele busca elementos nos mobiliários urbanos e no interior dos edifícios que possam deixar a cidade mais bonita, né? Por isso, alguns edifícios públicos são fascinantes por dentro. Na nossa imagem 16 temos um corte da Ópera de Paris, né? Na nossa imagem 17 temos o interior do mercado de Les Halles Centrales, projetado por Victor Baltard em 1853. Ele é grandioso, né? Um pé direito enorme, e todo parece ter bastante vidro nele. É interessante porque... Nossa imagem... Desculpa. Sim. É interessante porque depois da Revolução da Grande Exposição, né, tem muitas construções de ferro e vidro. E essas construções que a gente está mostrando agora na imagem 17 e 18 mostra exatamente isso, né? Como elas são grandiosas e são lindas, tanto por fora quanto por dentro, para mesmo embelezar a cidade. E na imagem 18, né, o interior do Jardim de Inverno, do Champs-Élysées. E assim, a cidade de Paris se torna um modelo de cidade industrial mundialmente conhecido, que passa a ser analisada e discutida futuramente e influencia novas cidades a mudarem sua malha urbana ou a transformar suas cidades, né?
Temos o exemplo aqui como a cidade de Viena, do século XIX, e após a intervenção do anel viário na segunda metade do século XIX. Como a cidade cresceu, né, tem a periferia aqui, ela foi remodelada e pode-se observar também que não tem mais os muros, né, que a cidade tirou os muros para expandir as periferias. Na imagem 20 tem a intervenção de Florença, na capital da Itália, em 1864 a 1871. Em preto são as novas ruas, a rachura são cruzando as linhas verdes, né? Então tem muito verde aí dentro da cidade. A cidade com ruas muito quadradas sempre, né? Com muita simetria. E na imagem 21, uma nova via elevada na construção no núcleo da cidade americana, em Boston. Que aí, né, já chegando ali mais na cidade moderna, são novas vias, né, cortando a cidade. Na imagem 22, em Chicago, que depois do incêndio em Chicago, a cidade se remodela e tenta... E tem ali uma nova malha urbana inspirada em Paris, né? Com seus alinhamentos e tal. E principalmente em Chicago começa a crescer verticalmente a cidade, né? Com os arranha-céus. E por fim, a imagem 23, que é a extensão da periferia de Chicago, né? Essas casas unifamiliares e a valorização das estradas. O que lembra muito as periferias de Londres, né? Nos bairros operários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, compartilhe nosso podcast.